Imagina quando as lojas de informática começarem a entregar as peças do seu PC através de drones e aquela placa de vídeo que você tanto sonhava cai na casa do seu vizinho rabugento. Tá bom, eu parei. Nesse vídeo você vai aprender como criar um design para uma loja de informática com foco em peças de PC. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se você é novo aqui, não precisa se inscrever agora. Assiste o vídeo primeiro, dá uma olhada no canal, nos links aqui na descrição. E se você quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo, se inscreva e ative as notificações. Agora deixa um like e bora trabalhar. Vamos lá, abre aí o seu Photoshop, o seu Canva, ou seja lá qual programa que você estiver usando, dá um Ctrl N, dimensões 1080 por 1350, Create. Já adiciona um fundo, qualquer cor, bom, não qualquer cor, né, mas você entendeu. Por mais que esse seja um design voltado para peças de informática, a gente vai trazer uma pegada gamer para estimular, para fazer com que o cliente tenha uma noção, ou melhor dizendo, se imagine tendo a performance que ele quer. Inclusive, a gente vai usar essa palavra na headline. Então, como que a gente vai fazer isso? Lembrando que todas as imagens estão no nosso Discord, lá no canal Downloads, o link está aqui na descrição. Arrasta para cá todas as imagens e já vai removendo o fundo delas aí. Fundos removidos, vamos montar nossa estrutura. Aqui é o seguinte, o que eu pensei? Em criar um conjunto de peças aqui centralizado na parte de cima. Esses dois bonecos, um de CS, um de Call of Duty, um para cada lado, para chamar a atenção para o público gamer, o outro desse lado aqui, e as peças centralizadas. Vamos organizar isso aqui de uma forma mais interessante, começando aqui pelo gabinete, pelo CPU, que não é CPU, é um gabinete, bem grande aqui nessa parte. Bem grande, porque o foco são as peças. Quer dizer, não tão grande, né? Mas aqui. Uma 4090 gigantolha, também pode ser mais ou menos aqui, a gente pode colocar isso por trás, não sei como que a gente vai distribuir isso aqui, mas a gente vai encontrar uma forma. Um Ryzen 9, que são os melhores para gamer, também está fora de perspectiva. Isso aqui a gente vai ter que encontrar uma forma e eu já sei como que a gente vai fazer isso aqui para não se preocupar com esse problema aqui das perspectivas. A gente vai fazer o seguinte, todos esses elementos vão estar flutuando dessa forma. Assim a gente não precisa se preocupar com o problema da perspectiva. Resolvido. E ainda nós temos aqui uma Maximus Apex. Também a gente vai encontrar aqui um ponto para colocar isso que fique interessante. Ok, o foco aqui não são necessariamente as peças, ok? Elas precisam ficar visíveis, mas elas não precisam ficar tão exageradas a ponto de ocupar todos os espaços, ok? É um complemento, a pessoa ela precisa imaginar isso. Distribui aí de alguma forma, depois a gente organiza isso melhor. Os dois bonecos vão ficar atrás desses elementos, dessas peças, saindo aqui de alguma forma. Esse cara aqui e esse cara aqui, os dois bem grandão ali atrás, dando essa impressão. Então esse CPU vai ter que ficar aqui atrás, esse gabinete, essa caixa vai ter que ficar mais ou menos assim, cobrindo a parte de trás. Esse aqui também. Esse aqui pode estar como se estivesse saindo de dentro, tá vendo? Interessante. Pode dar algum ângulo aqui, alguma perspectiva para isso aqui também, segurando a tecla Ctrl do seu teclado e clicando nesses pontinhos. Não precisa ficar perfeito porque é só ilustrativo. E essa caixa, ela pode vir para cá e joga ela para cima também. Se não ficar boa essa disposição, não se preocupe, é só alterar e a gente organiza isso de alguma outra forma. Mas a princípio tá bem interessante. Imagens posicionadas, vamos partir para os textos. Aqui a gente vai ter dois títulos, uma headline, um subtítulo e um call to action. A headline vai ficar mais ou menos aqui, por isso a gente vai precisar organizar isso de uma forma que fique interessante, porque a gente precisa de mais espaço aqui. Então esse texto vai ficar aqui. Qual texto? Performance inigualável, vitórias inquestionáveis. Interessante, vai ficar aqui. A fonte talvez não seja essa, talvez seja. Não sei ainda, já a gente descobre. Agora, cria uma caixinha de texto na parte de baixo, aonde a gente vai colocar o subtítulo, que vai ser esse aqui. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu setup dos sonhos a preços imbatíveis. Beleza, já temos aqui o nosso texto. O que falta ainda? Falta um call to action, que vai ser compre agora. Se você quiser pode colocar o em também, mas eu vou colocar só compre agora. Já vamos centralizar tudo isso aqui. Compre agora aonde?
no site www.q28a.com. Vamos organizar agora os tamanhos. O site precisa ficar grande, então ele vai ficar aqui no 34. O Compre Agora pode ficar no 21, porque está interessante. Subtítulo também no 21 e headline no 55, para ficar bem grandão. Muda a altura da linha para 50, para ficar pertinho. Essa fonte, que é a Poppins, tá bem interessante, tá bem legível, tá bem moderna e eu tô gostando dela. Mas eu vou procurar uma outra aqui pra gente mudar e sair um pouco do padrão. A gente vai usar essa fonte aqui. Ela é sensacional, é gratuita para uso comercial e tem lá no Google Fonts, se chama Saira. Essa fonte é muito bonita. A gente vai usar a Saira Bold. Não usa a Extra Bold ou a Black porque elas são muito pesadas, tá? Aqui no subtítulo não precisa ser a Bold, pode ser a regular. Aqui no Call to Action, o Compre Agora e o site pode ficar tudo em maiúsculo. Vai ficar interessante assim, bem chamativo. Beleza, a gente já tem aqui a nossa estrutura bem básica, bem organizada, mas uma baita de uma publicidade para essa loja. Falta o logo, né? A gente precisa colocar o logo. Você pode optar em colocar ele por cima ou por baixo. Eu vou colocar esse logo em cima e vou organizar essas imagens aqui para elas caberem nessa parte de baixo, porque elas estão bem grandes aqui, mas estão bem interessantes. Olha que a gente tem uma estrutura fantástica para esse design. Vamos colocar tudo isso aqui dentro das margens, bem alinhados aí as margens, porque assim a gente tem um controle maior. Separa as informações em blocos, tá vendo que eu tenho um bloco de texto, bloco de Call to Action, bloco de imagem e logo. Esse aqui é o ponto. Agora, quais cores a gente vai trabalhar aqui? Você pode optar por trabalhar com cores escuras para ter um contraste com essas peças, ou você pode optar por usar cores claras, ou branco e cinza, que é o que eu estou pensando aqui, porque um setup clean, um setup branco, está na moda agora, então muita gente está optando por isso. E você vê um design nesse aspecto, pode ser que fique interessante. Nesse caso, você não vai conseguir trabalhar com brilho, flare e essas coisas que também tá na moda, mas isso não significa que você precisa fazer isso, tá? Sair do padrão é o que vai te destacar dos demais. Então eu vou trabalhar essa primeira opção no branco e cinza, para você ver como é que vai ficar. E depois eu faço uma versão escura com o vídeo acelerado para te mostrar as duas opções. Combinado? Bora lá então. Aqui, em termos de cores, a gente vai usar branco e cinza só. Por quê? O destaque vai estar todo na imagem. E esse aqui é o ponto. Então, como você já sabe, é agora que começa o trabalho de um profissional. Por onde? No fundo, você vai adicionar um gradiente radial, reverse e jitter. Dá para ser com fundo escuro? Olha que fica interessante, é o inverso daquilo que a gente está habituado a fazer, com um brilho claro. Nesse caso seria uma sombra, mas não quero isso, quero aqui no reverse. Vamos aumentar aqui a escala para ficar só nas pontinhas. Clica aqui dentro do gradiente e ajusta esse ponto aqui de transparência para 50% e agora sim você vem e diminui só um pouquinho aqui essas beiradas. Dá um ok, muda o modo de mesclagem para multiply só por garantia e a opacidade para 30%. Ficou interessante. Todos os outros textos precisam estar em tons de cinza, mas não é qualquer tom de cinza, tá? O que eu te aconselho a fazer? Muda aqui a matiz para o tom de azul e seleciona um tom de cinza azulado, porque isso aqui não vai deixar aquele cinza, aquela cor cinza com aspecto amador. Vai ficar um negócio profissional. E esse aqui é o ponto. Não deixa isso muito escuro também, porque senão vai parecer preto. Pode ser mais um pouco claro, não tanto. Perfeito. Esse aqui é o código hexadecimal se você quiser copiar. Dá um ok. Esse título aqui, coloca tudo em maiúscula. Vamos deixar tudo em maiúscula também para chamar bastante atenção. Esse subtítulo aqui que tá me incomodando, ele tá muito pequeno. Vamos aumentar isso aqui pro 26. Ficou melhor. E aqui o tamanho dessa caixa de texto, a gente pode aumentar um pouco mais também. Seleciona os dois, puxa um pouquinho mais para cima. E agora, só para a gente poder organizar isso aqui um pouco melhor, se você quiser dar um pouquinho mais de cor aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui no Compre Agora e no site, vamos mudar aqui a cor. Vamos tentar encontrar um tom de verde. Olha que tá ficando interessante esse verde. Pega um tom de verde aqui meio Heiser, alguma coisa assim, fica interessante. Ou uma outra cor da sua escolha. Qualquer cor que você coloque aqui vai combinar, porque o resto é tudo neutro. Seja vermelho, seja azul, seja verde, laranja, não importa. Porém, se você está falando Compre Agora, não usa vermelho, tá?
usa um verde ou um azul que vai ser mais interessante. Beleza, agora a gente precisa organizar essas imagens aqui para que elas tenham um pouco mais de unidade. Elas estão bem fora de contexto aqui, estão bem escuras e esse aqui não é o foco, tá? Vamos colocar elas aqui e vamos trabalhar essas imagens como se elas estivessem, obviamente, em um fundo claro. Como que a gente vai fazer isso aqui? Antes da gente corrigir aqui a iluminação dessas imagens, falta aqui mudar a cor do logo. Clica 2 vezes, vem em Color Overlay e seleciona a mesma cor que está aqui no texto. Dá um OK e maravilha. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl J para deixar salvo uma outra versão nesse formato aqui, para depois eu usar um tom escuro, tá? São pequenos ajustes que você vai precisar fazer aqui. Então, abre aí o painelzinho dos Adjustments, adiciona um Levels em Clipping Mask, para isso não afetar o resto das camadas, e aqui você vai controlar o ponto central para deixar isso mais claro, olha como está ficando, e também vai puxar um pouquinho do branco para deixar ele um pouco mais claro ainda. Olha só a diferença que faz esse pequeno toque. Maravilha! A mesma coisa você vai fazer com esse outro boneco aqui. Adiciona o Levels, se você não tem esse painel Adjustments, basta você vir aqui embaixo, no botão dos Adjustments, e adicionar um Levels. Segura a tecla Alt e adiciona em Clipping Mask e faz a mesma coisa. Puxa o ponto central, até você ver que ficou interessante, e puxa o outro ponto dos highlights. Ok, já está interessante. Qual o problema aqui e o que está me incomodando? Esse textão aqui embaixo, depois que a gente colocou ele no maiúscula, ficou esquisitão. E aqui também eu não percebi, ele está com uma distância entre letras de 25. Vamos zerar isso aqui, tanto no título quanto no texto de baixo. Os outros ali embaixo não precisa, só melhorar aqui os espaçamentos e maravilha. Dá para distribuir melhor isso aqui? Se você quiser, dá. Só você organizar melhor aqui e maravilha. Se quiser colocar mais peças também, fica à vontade, tá? Imagina que essas peças elas estão saindo de dentro para fora, como se elas estivessem explodindo na tela. Esse aqui que é o ponto, tá? Nessas duas imagens aqui, vamos adicionar um pequeno detalhe aqui. Qual detalhe? Clica 2 vezes nela, adiciona um Inner Glow e esse Inner Glow você vai mudar para o branco, dessa forma. Aumenta aqui a opacidade no máximo para você ver o que está acontecendo ali. O Size, com bastante cuidado, você aumenta, não exagerando para não ocupar muito espaço dessa forma, como se ele tivesse vindo do além. Não é esse aqui o ponto, tá? E depois você diminui aqui a opacidade para uns 50%. Tá vendo que você tem brilho em volta dele? É exatamente isso aqui. Segura a tecla Alt, clica no FX e arrasta para o outro boneco também. Agora, para a gente poder melhorar esse aspecto aqui entre os dois, você vai criar uma nova camada, também em Clipping Mask, joga por cima dos Levels, pega o pincelão no preto e você vai dar algumas pinceladas aqui nessa parte de baixo. Tá vendo que ele não tá mudando? Nesse caso aqui, ele tá pegando esse flare que a gente adicionou, esse Inner Glow. Para a gente corrigir isso aqui, você vai ter que fazer o seguinte, vai selecionar essa camada da imagem, vai dar um Ctrl G nela. Agora sim você pega essa camada que você criou das sombras, joga ela para fora, segura a tecla Alt e adiciona ela sobre a camada. Faz a mesma coisa na imagem de baixo. Dá um Ctrl G, cria uma nova camada e adiciona isso em Clipping Mask. Se estiver indo muito rápido, pausa o vídeo, faz uma coisa de cada vez com bastante calma para você ir praticando, tá? Agora, nessa camada, com o pincelão, você vai dar leves toques aqui, bem de levinho aqui, para não exagerar muito, só para dar essa profundidade, tá? Não exagera, não precisa deixar isso extremamente escuro dessa forma, porque fica feio, tá? A gente está num ambiente bem claro aqui e é assim que você tem que pensar. Ok, ainda tem uma coisa me incomodando aqui, que são essas beiradas nas laterais que tá meio amarelada. No meu monitor aqui tá meio amarelado. Como é que corrige isso aqui? Clica 2 vezes, vem aqui na parte do preto, muda isso aqui pro azul e adiciona aqui um tom mais azulado. Alguma coisa mais assim. Dá um ok para ver como é que isso vai ficar. Do outro lado, você vai usar a mesma cor. Para você duplicar isso aqui, pega esse pino aqui, clica no lado esquerdo dele, clica e arrasta para fora esse preto e arrasta esse aqui para lá, para tudo ficar azulado. Dá um ok e vê se isso aqui vai melhorar. Se não melhorar, você tem algumas opções. Ou tirar, que vai ficar bem esquisito se você tirar, ou deixar ele lá. Do jeito que está aqui, tá bem interessante. Uma outra opção também que você pode fazer seria simplesmente adicionar um sólido no fundo, dessa forma, escuro, e fazer o caminho inverso. Adicionar um sólido branco em filtro, blur,
Gaussian Blur, converte em Smart Object e aqui você aumenta o máximo que conseguir. Dá um OK e duplica isso até ficar claro. Mas isso aqui já vai começar a dar muito trabalho, vai ficar muito carregado de camada, que não é muito interessante que você faça isso, tá? É mais interessante o caminho inverso. Mas aqui, dessa forma, também dá se você quiser fazer. Pode só aumentar aqui um pouco mais para controlar as beiradinhas e olha só que o resultado vai ser basicamente o mesmo, só que muito mais trabalhoso, né? Vamos deixar do jeito que estava, dessa forma tá muito mais simples e muito mais interessante. Esse textinho ainda tá me enchendo o saco, então vou só dar um Ctrl T nos dois, diminuir um pouquinho mais para a gente ter um pouco mais de espaço e agora sim a gente tem um bloquinho de texto sensacional aqui. Esse aqui é o modelo claro, ok? O modelo branco que eu estava imaginando. Só que agora eu vou acelerar o vídeo para você ver o resultado no modo escuro, ok? E lá no finalzinho eu explico mais ou menos o que foi que eu fiz. Beleza, essa daqui seria uma versão escura, tá? Claro que eu trabalhei um monte de coisa e demandei mais tempo para isso. E claro, eu sei que vocês adoram essa coisa de flare e brilho, então por isso eu fiz essa versão, tá? Essa primeira versão é justamente para trazer algo diferente, simples, mas que funciona. E é isso que eu quero bater aqui para que você comece a colocar em prática a partir de agora, tá? Não significa que só porque tá na moda você tem que usar. Fica bonito, fica legal, fica interessante, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que outras opções não fiquem também. E aí é uma questão de testar, tá? Isso tem sempre que ter relação com o resultado que você vai trazer para o cliente. Se o cliente precisa de resultado, apresenta as duas versões, fala para ele testar, testa qual das duas dá melhor resultado e aí você vai ter uma noção de como funciona para o público dele, ok? Essa segunda versão aqui, o que eu fiz? Um fundo azul, um fundo de guerra de jogo, alguma coisa nesse sentido, desfocado, brilho e flare. Basicamente foi isso, tá? Esses efeitinhos aqui, caso você se pergunte como é que eu fiz, muito simples. Peguei um pincel laranja e dei uma pinceladona, bem grande mesmo, tá? Uma pinceladona bem grandona. Diminuí o pincel e peguei uma cor amarela, mais ou menos assim dourada e dei uma pincelada no meio. Foi só isso que eu fiz, tá? Aí é uma questão de você mudar o modo de mesclagem para um que se encaixe, no caso, ou Screen, ou Color Dodge, ou alguma coisa nesse sentido, tá? É a mesma coisa que tá ali. Feito isso, eu dupliquei e a segunda opção eu coloquei no Color Dodge. A primeira versão aqui embaixo, opacidade de uns 20%, seleciona os dois, alinha e centraliza e pronto, você tem o efeito ali do foguinho saindo da bala, alguma coisa nesse sentido, tá? É basicamente isso, é muito simples, bem básico e não tem segredo nenhum, tá? Depois, o básico que a gente faz aqui em todos os tutoriais, colocar um flarezinho, um fundo brilhante, uma sombra para dar profundidade e basicamente foi isso, tá? Mas de novo, tenta sair do comum, tenta fazer alguma coisa diferente, por mais que você ache que aquilo não tá tão rico para o seu portfólio, mas isso vai trazer resultado para o seu cliente, pensa nisso. Esse tipo de estratégia e esses tipos de técnicas que eu aplico aqui, você vai aprender dentro do Designer de Outra Dimensão. É o primeiro link aqui na descrição. Me fala aí qual dessas duas opções você gostou. Você pode escolher criar um design em meia hora ou em 2 horas, depende de quanto você quer cobrar por ele. Se você quiser ver a diferença que o tempo faz na criação do seu design, assiste esse vídeo aqui, deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que só cria design meia boca. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.